Irmãos, hoje nós celebramos a memória de São Cornélio, que foi Papa, e São Cipriano, que era bispo. Ambos martirizados, ambos morreram como mártires. Eles viveram em um contexto em que a Igreja Católica era muito perseguida pelo imperador Décio. Esse imperador ele queria ser como Deus, ele queria que as pessoas prestassem culto a ele, né? Fizessem sacrifícios em frente à sua imagem. Ele queria que as pessoas o idolatrassem. Mas muitos cristãos se negaram a cumprir essas leis do imperador. Por isso foi uma época que muitos foram martirizados. Muitos morreram como mártires porque não quiseram abandonar a sua fé. Por outro lado, também muitos cristãos, para pouparem sua vida, eles decidiram abandonar a fé. E também tinha um terceiro tipo de cristãos que eles quiseram dar um jeitinho, porque para ter o controle de quem prestava o culto ao imperador, os oficiais do imperador, né, os guardas, eles tinham tipo um alvará, um libelo, que era o nome. E quem tivesse esse libelo significava que tinha obedecido às ordens do rei de prestar o culto, etc. Porém, para conseguir esse libelo, eles subornavam os oficiais e aí recebiam essa carta, pensando que no íntimo deles já era suficiente ser cristão. Então, no meu íntimo é suficiente. Porém, eles não contavam que o escândalo que é você não exercer a sua fé, né, na comunidade, publicamente. Então, pensavam que só no interior era suficiente. Então, era neste contexto que a Igreja Católica estava inserida e que o Papa e o Bispo, São Cornélio e São Cipriano, teriam que tomar uma iniciativa, né? Teriam que decidir o que fazer com esses cristãos que abandonaram sua fé e pecaram, né? E com esses cristãos que achavam que só no seu íntimo já era suficiente ser cristão. Então, diante dessa situação, ainda haviam religiosos, né, cristãos mais rigorosos, que se opunham a São Cipriano e São Cornélio, porque eles defendiam que não poderia ter uma segunda chance para esses cristãos. Como eles pecaram, abandonaram sua fé, os que abandonaram já era, e os que também exerciam a fé só na sua intimidade, também não deveriam ter uma segunda chance. Então, diante deste contexto, é que São Cipriano e São Cornélio tinham de tomar uma atitude, porque eles não poderiam deixar que a misericórdia da igreja fosse limitada por conta desses pensamentos desses religiosos que eram mais rigorosos, porque a igreja tinha muita misericórdia. E então eles tomaram uma decisão, né? Eles optaram por seguir o Cristo. Tanto que nós temos um grande exemplo, né? Cristo perdoou o apóstolo Pedro 3 vezes quando ele negou as 3 vezes Jesus. Então, a igreja é misericordiosa, a igreja é acolhedora e a exemplo do Cristo, então, eles davam as devidas penas, né? As devidas penitências para quem tivesse realmente se arrependido. Então, eles tomaram o lado certo, o lado vitorioso de Cristo. E é justamente o que o Evangelho de hoje, Lucas 6, versículos 36 a 50, nos diz, quando aquela pecadora que Jesus, estando na casa do fariseu, não é muito bem recebido, né? Mas aquela pecadora vai ao seu encontro, e indo ao seu encontro, ela derrama suas lágrimas aos seus pés, e banhando os seus pés com as lágrimas, enxuga os pés do Cristo com os cabelos, perfumam. Ou seja, gente, mesmo que ela não tenha pedido pelo perdão de forma oral, né? Ela, ainda pelas atitudes dela, ela estava pedindo aquele perdão, ela estava se mostrando arrependida. E qual o resultado? Ela foi perdoada, Jesus a perdoou. E essa é uma grande alegria para nós e é um grande ensinamento, porque nós também somos chamados a nos arrependermos. Assim como essa pecadora se colocou aos pés de Jesus, nós também temos de nos colocar aos pés de Jesus. Nós também temos que nos arrepender dos nossos pecados e procurarmos o perdão. Gente, é difícil nos arrependermos, né?
por nossa conta, assim, é impossível. Nós não temos por si só capacidade suficiente para nos arrependermos. A gente até acha, né, que quando a gente comete alguns pecados e algumas ofensas, que é a doutrina da igreja, que a igreja diz que é pecado e que é ofensa contra Cristo, a gente tende a dar um jeitinho e falar, eu não acho que isso é pecado, então não preciso me arrepender. Gente, é uma realidade muito difícil, mas aqui está um grande ensinamento para a gente. Se nós não formos até Jesus, se nós não pedirmos a Ele para nos arrependermos, nós não vamos conseguir. O arrependimento, gente, é graça de Deus. Ele dá a graça para que nós nos arrependamos, então possamos pedir perdão. Sem a graça de Deus não há arrependimento e aí a gente fica preso, acorrentado nos nossos pecados. Então, nós temos que primeiramente pedir a Deus, Pai, nos dê a graça de nos arrependermos do que a gente vem fazendo e ofendendo o Senhor que morreu por nós na cruz, a gente continua te ofendendo. Então este é o primeiro milagre que acontece na nossa vida, é Jesus nos dar a graça de nos arrependermos, mas ele não para por aí, é preciso também pedir o perdão. É preciso concluir o que Jesus começou dando a graça. Então é preciso nós pedirmos perdão, fazermos penitência. Então nós tomamos como exemplo essa pecadora para nós seguirmos o seu exemplo, né? Para nós seguirmos os seus passos. Tocados por Jesus, recebendo a graça do arrependimento, nós possamos procurar uma boa confissão, fazer uma santa e frutuosa confissão, porque a exemplo dela, nós também queremos ser perdoados. Nós queremos estar próximo de Jesus, termos os nossos pecados perdoados e alcançarmos, né, a vida eterna, buscarmos a santidade. Então é isso, gente. Vamos pensar que, vamos acreditar, né, ter fé que mesmo quando nós cairmos, nós temos uma igreja santa, uma igreja acolhedora e nós podemos, recebendo a graça de Deus, nos arrependermos, fazermos a penitência, buscarmos o perdão de Deus. E como que nós fazemos isso? Indo até um confessionário, procurando um santo padre, confessando os nossos pecados, porque ali, quando nós estamos confessando nossos pecados diante do Padre, é o próprio Deus que está ali ouvindo nós, nos ouvindo e nos dando perdão. Amém.